No começo do mês, o Ministério da Educação apresentou a terceira e última versão da Base Nacional Comum Curricular. Muitos educadores consideram o documento inédito no país essencial. O texto segue para o Conselho Nacional de Educação, que deverá apreciá-lo até o fim do ano. Para falar do assunto, conosco no estúdio, a coordenadora da plataforma Alfa Letrar do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, Sônia Madi. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Imagina. Queria que a senhora explicasse o que é exatamente a Base Nacional Comum Curricular e por que ela é importante. Então, a cultura constrói ao longo do tempo um conjunto de conhecimentos que são fundamentais e importantes para a vida em sociedade, para você se inserir no grupo e ser habilidoso, competente. Então, a base, ela traz o conjunto de expectativas de aprendizagem, de conhecimentos essenciais para essa inserção. A maneira como o conhecimento está distribuído de forma desigual na sociedade faz com que seja necessário que as escolas tenham uma base, um parâmetro a partir do qual o trabalho vai ser desenvolvido. E qual seria esse conhecimento necessário? São conhecimentos das áreas de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de história, geografia, além de conhecimentos da convivência, do respeito, dos valores. E qual é a avaliação do CENPEC em relação ao texto apresentado pelo governo? Então, o CENPEC acha extremamente importante que tenha uma base curricular. Ele apoia totalmente essa iniciativa e está disposto a contribuir para o trabalho de implementação, né? Quer dizer, a base é extremamente necessária, mas ela não é suficiente, uma vez que ela precisa de todo um trabalho de implementação para que ela de fato seja utilizada nas escolas. E como seria essa implementação? Então, nós temos que, para implementar, olhar para vários pontos. Primeiro, é preciso ter um currículo. Esta base não é um currículo, ela serve de referência para construir os currículos. O currículo tem que ser construído, além disso, pelo conjunto dos educadores das secretarias de educação. É preciso um trabalho de formação, tanto da formação inicial dos professores. Então, normalmente, a formação inicial ela não leva em conta o currículo. É preciso, então, uma parceria com as universidades para que as universidades façam a formação inicial, também preparando os professores para atuar neste currículo. É preciso uma formação continuada para os professores darem conta de fazer o diagnóstico dos seus alunos, saber o que os alunos sabem, planejar suas aulas, ter intencionalidade na ação pedagógica, ter uma ação didática e pedagógica de como é que você transforma esses conteúdos em habilidades e no desenvolvimento de competências para essa ação em sociedade. E a senhora acha que é difícil essa implementação com a ajuda dos professores? Porque essa educação continuada é difícil às vezes, né? Ela é difícil à medida em que ela é picada, de que eu faço uma coisa pontual, de que eu escolho temas conforme, às vezes, a idiosincrasia das secretarias. Então, é uma ação fragmentada. Então, se ela for uma ação continuada e integrada num sistema, ela com certeza vai trazer um grande benefício. E essa é a primeira parte publicada, né? E ela propõe mudanças específicas ao ensino infantil, né? O que a senhora acha? O que a senhora destacaria como avanço em relação a esse público? Então, eu acho que ela retoma a questão dos campos de experiência, que eu acho extremamente válidos e úteis, porque a criança pequena da educação infantil, do 0 aos 5 anos e 11 meses, é uma criança que precisa
desenvolver o seu corpo, desenvolver a sua sociabilidade, ela precisa ser acolhida, ela precisa se preparar para sair de uma família e entrar num outro grupo social. É experimentar mesmo, né? Então, acho super válido manter os campos de experiência, que são esses que já estavam nas diretrizes curriculares para o ensino da educação infantil. Eu acho que um grande avanço diz respeito a trazer para a educação infantil experiências ligadas à oralidade e à escrita, né? Eu acho que o campo da oralidade e da escrita ele ganha um destaque especial. E isso automaticamente muda o ensino fundamental, né? Se a criança sai mais preparada, ela chega melhor no ensino fundamental. Não é preparada para o ensino fundamental, mas é preparada para viver essa faixa etária, né? Por exemplo, uma criança pequena, ela vive imerso em situações de linguagem, ela precisa construir a sua linguagem, porque linguagem é pensamento, ela precisa manifestar os seus desejos, ela precisa conhecer as regras, ela precisa expressar conhecimento, construir as narrativas, construir a sua memória, e tudo isso está sendo proposto num trabalho com a oralidade. Além disso, a escrita, se eu vivo numa sociedade letrada, eu vivo imersa em experiências de letramento. Uma criança, qualquer criança que vive num ambiente letrado, ela precisa saber o que é escrita, para que ela serve, mas, além disso, quer dizer, o que é que traz de novidade? Quais são os efeitos positivos? Quais são os efeitos positivos? É olhar para além do letramento, além de conhecer a função da escrita, a escrita tem a palavra tem uma dimensão sonora, a palavra é som. E eu preciso saber, eu preciso olhar para essa palavra como som e ser capaz de destrinchar, de perceber suas partes, as suas relações com as letras. E isso é essencial que seja construído por uma criança muito nova ainda. Quando uma criança brinca com as brincadeiras da cultura, as rodas, o faz de conta, as rimas, todas essas brincadeiras com a palavra são brincadeiras que ajudam a criança a prestar atenção na dimensão sonora da palavra. E isso está posto na base como uma contribuição importante, algo a ser desenvolvido ainda na educação infantil. Tá bom, Sônia, obrigada pela participação, viu?